Estamos no Setembro Amarelo, que reforça a importância do cuidado com a saúde mental. Neste ano, uma nova regra começou a transformar também a realidade dentro das empresas com relação a esse tema. Desde maio, todas as organizações brasileiras, independentemente do porte, precisam avaliar os chamados riscos psicossociais. Já ouviu falar? São fatores como estresse, assédio moral, sobrecarga de trabalho. A exigência faz parte da atualização da norma regulamentadora número 1 do Ministério do Trabalho e Emprego e coloca, então, a saúde mental dos trabalhadores como prioridade. Para esclarecer o que muda na prática, eu converso agora com o advogado Ariel Felipe Cordeiro Miranda. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Vanessa. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e para falar de um tema tão importante que é a prevenção mental. Quando no último ano tivemos praticamente 472 mil casos de afastamento ligado à depressão, ansiedade, burnout, ou seja, doenças ligadas à saúde mental. Nossa, quase 500 mil, então, de pessoas que pediram um desligamento, um afastamento por causa desses problemas. Falar de saúde mental é um tema muito sensível, né? Mas é um tema necessário, especialmente nesses meses que a gente sempre aborda, que são os meses coloridos, que trazem temáticas das mais diversas. Dessa vez, o Setembro Amarelo com a prevenção a suicídios, por exemplo. E a gente sabe que esses fatores psicossociais, que agora, né, existe um olhar do Ministério do Trabalho e Emprego para eles fazem com que essa pessoa fique realmente doente, né? Isso. Tenha problemas. Então, o que mudou na parte jurídica com relação à saúde mental? Então, Vanessa, nós sempre tivemos nossa legislação no direito brasileiro, a norma regulamentar número 1, que tratava até então sobre riscos físico e biológico para o trabalhador. E a partir de 2024, principalmente com esse aumento de casos de doenças ligadas à saúde mental, o Ministério do Trabalho modificou essa legislação, incluindo também os riscos psicossociais, ou seja, para que a empresa adote prevenção e riscos que pode causar ao trabalhador ligado à doença mental. Então hoje não é só mais uma questão de conscientização, mas sim também de responsabilidade social perante a empresa e perante aquele empregado que lá está, porque não necessariamente é uma situação ligada à empresa, mas ele pode trazer alguma situação de casa. E a empresa, durante o seu dia a dia, como está mais próxima do trabalhador, ela tem que analisar alguns fatores para que possa verificar se tem algum problema ou não, ou se é um caso de afastamento daquele empregado. Com certeza. Agora, a gente vem acompanhando ao longo dos últimos anos melhorias com relação à segurança no trabalho, né? A gente pode falar, por exemplo, do CIPAT, né, que fala de prevenção na área da saúde, a incêndios, outros temas que foram incluídos, tem já a questão de algumas regras e destaques na própria legislação quando o trabalhador está exposto a um produto químico, né? Esses riscos, eles já foram calculados e descritos. Agora, os riscos psicossociais, eles são mais difíceis de serem percebidos. Então, com essa mudança nessa regulamentação, as empresas precisam criar sistemas, programas, projetos para identificar esses fatores psicossociais? Exato. É importante registrar que somente os MEIs estão dispensados dessa norma. O restante, desde uma empresa, microempresa, até uma empresa grande porte, todos eles estão sujeitos. O que vai variar, às vezes, é a complexidade, o grau que você vai definir de melhorias e programas. Porém, é necessário sim, porque antes a empresa só realizava o livro ali e colocava os riscos. Agora não, agora você tem que gerenciar esse risco. Ou seja, dentro daquele gerenciamento de risco, aqui dentro nós temos tais riscos mentais. Eu tenho risco aqui de burnout por conta de eventual assédio moral, eventual cobrança, meta. Isso você tem que especificar. E a obrigação, sim, do RH. Hoje o RH passou a ter uma responsabilidade muito próxima, é responsável perante a legislação para fiscalizar isso. Porque quando a empresa adotar essa prevenção, o técnico, quem vai elaborar o laudo, vai apontar, mas a empresa vai ter que cumprir depois. E lá dentro você pode ter a CIPAT, só que a CIPAT ela não é para todas as empresas, são algumas só a partir de determinado grau de atividade ou o número de colaboradores, né, que ela tem. Mas, por conta disso,
nada impede da empresa eventualmente realizar uma palestra, uma conscientização nesse sentido. E para poder orientar os seus colaboradores com relação a esse tema. E é isso que a gente também está fazendo aqui no Ver Mais, trazendo luz para esse tema, para que você, trabalhador, colaborador, também possa ficar atento a essas questões que hoje as empresas estão sujeitas a seguir. E aqui tem alguns dados, por exemplo, de acordo com a relação anual de informações sociais de 2023, o Brasil registrou 4,5 milhões de estabelecimentos com empregados. Então a gente está falando de um público muito grande, né, de empregados, de funcionários, de colaboradores que hoje precisam dessa supervisão, desse olhar dos departamentos de RH e da empresa como um todo para evitar essas questões, né, Ariel? Exato. Veja que quando eu coloquei ali no início, 472 mil casos ligados à saúde mental tiveram afastamento perante a Previdência. Sim. A gente está falando de um universo de quase 10%. Muita coisa. É muita coisa. Então, quando a gente está ligado à questão de saúde mental, às vezes parece algo perante a empresa, não, é só... é só um estresse. Uma desídia, um estresse. Não, mas é ansiedade. justamente ali que o RH, que é o profissional que está mais ligado, ou o seu líder, outra situação também, treinamento de líder, da liderança, para que eles fiquem atentos. Às vezes, uma ansiedade, ela gera uma repercussão muito maior. Sim, nunca é só uma ansiedade, nem só um estresse, a gente nunca Exato. pode ignorar o sintoma desse colaborador, né? Aqui tem, por exemplo, alguns tópicos sobre os riscos psicossociais. Vamos tentar listar alguns deles para que as pessoas consigam entender mais uma vez. Estresse, ansiedade, assédio, né? Moral também. Assédio moral Uhum. Estresse, ansiedade, depressão e outros problemas de saúde mental, Sim. o próprio burnout, que tem sido falado muito também, né? Uma situação, um parêntese só, Vanessa, quando acontece esse tipo de situação, porque quando a pessoa é diagnosticada, a pessoa já está doente. Mas uma situação de alerta que a empresa, o seu líder, o RH tem que ficar atento, quando começam a ocorrer sinais. Quais são esses sinais? Faltas. A falta não necessariamente porque aquele empregado é desidioso, quis faltar, nada disso. Sim. Investigue essa falta, os motivos de ocorrer. Baixa produção. Então, esses dois sintomas são sintomas que, dentro lá do gerenciamento de risco, são fatores primordiais que já pode levar para esse tipo de situação. E com relação à fiscalização, como está hoje? Então, a NR1, ela já está vigente desde maio. Porém, atualmente ela não está tendo fiscalização até maio do ano que vem. Justamente para quê? Para que as empresas, esse ano, como elas tiveram que mudar, adotar o PGR e o gerenciamento de risco ocupacional, pudesse se adaptar. Ter o primeiro ano. Então tem esse primeiro ano, já que foi a regulamentação em maio, né? Em maio. Em maio, tem esse primeiro ano até realmente começar efetivamente uma empresa a ser multada por não dar atenção para esses fatores psicossociais, né? E pode ser desde uma multa até, eventualmente, uma ação judicial. Isso pode acontecer. Empresas, de modo geral, hoje você atende, né, a parte empresarial. Sim. Quais são as principais dúvidas com relação a essa norma? Como implantar. Como implantar ela. A lei ela não define, ela define que você tem que estabelecer programas junto com a sua equipe técnica. Normalmente, a maior parte das empresas, ela não tem um SESMIT, aquele serviço de medicina do trabalhador, instalado dentro da empresa, um médico do trabalho, um técnico de segurança, um engenheiro, um psicólogo. Não são todas que têm, são empresas de grande porte. Porém, essas empresas têm o serviço terceirizado através de uma medicina ocupacional. Então, Sim. que as empresas façam uso desse serviço para realmente não só elaborar o laudo, mas sim fiscalizar e que realmente aquilo se aplique à realidade. E aí, quando o fiscal for fiscalizar, ele vai querer verificar e são esses plano que a empresa vai ter que mostrar que cumpriu. É uma situação muito parecida quando a gente teve, antes do risco ocupacional, para as empresas, uma dica, a questão da ergonomia. Também ninguém sabia. Verdade. E a gente teve que ajustar. Hoje em dia o funcionário se sente bem à vontade para falar quando uma cadeira realmente não está adequada, né? E já se normalizou a situação, porque a gente se entende que ele não vai ter qualidade no trabalho, né? Estabelecer a cultura. Estabelecer a cultura. E de é isso prevenção. que a gente precisa também estar dando esse passo agora com relação à saúde mental. Isso. Obrigada pela presença. Nós conversamos com Ariel Felipe Cordeiro Miranda, advogado, atua especialmente junto com empresas. Eu que agradeço, fico à disposição. Qualquer coisa é só me chamarem. Até.